E eu sei que você deve estar aí com o seu caderno, com sua caneta, e mais uma vez, seja bem-vindo. E qualquer dúvida, anota, porque a gente está fazendo a revisão, então a gente está realmente pontuando as questões principais, só os pontos principais mesmo, e eu espero que isso esteja ajudando a esclarecer ainda mais esse assunto para você, tá ok? Então hoje a gente vai continuar falando a respeito de pronomes, só que falando a respeito dos pronomes demonstrativos também dentro da questão das referências no texto, ok? Então, só revisando um pouquinho aí, antes desse assunto eu acabei passando também sobre o assunto de plurais, então é um assunto que depende do outro, ok? E vamos lá, os pronomes demonstrativos, né? This é esse, usado para perto no singular. That, aquele, usado para longe no singular. Para o plural, these, para perto, e para o plural longe, aqueles, those. Então esse daqui, esses, né? These quer dizer esses. Beleza, então, entendendo isso, só revisando um pouquinho do que a gente falou a respeito da aula passada, a gente também tem a mecânica das questões, então a gente vai revisar dentro dessa mecânica, tá ok? Já para poder identificar isso aí. Beleza, então vamos lá. A gente foi desenvolvendo isso até chegar na mecânica mesmo oficial, que é a mecânica ligada às referências no texto, porque essa mecânica ligada à referência no texto, ela é mais completa, e eu acredito que a gente vai usar ela mesmo, ok? Para poder pontuar, que eu creio que vai ser melhor o nosso foco aqui. Então vamos lá, aqui na questão 5, qual é o segredo, né? Vamos lá, qual é a dica? Qual é o caminho para poder facilitar a sua vida enquanto você revisar aí esse conteúdo? A gente vai começar pela questão 5, certo? E aí você vê que a palavra em destaque aqui já é um pronome demonstrativo que está no singular, como eu passei lá. E aí a primeira coisa que você faz quando faz esse tipo de questão, eu vou inclusive ver aqui se é possível eliminar essa marcação para a gente poder... Eita, é que deu um zig aqui. Pronto, eliminar essa marcação para a gente poder grifar algumas coisas, porque é essencial a gente fazer esses grifos enquanto faz esse tipo de questão. Aí na segunda a gente faz a mesma coisa. Vamos lá. Se você puder fazer também na sua prova, se isso for possível, isso facilita um pouquinho na hora de você estar fazendo a questão, ok? Então, como é que eu faço para resolver esse tipo de questão aqui com pronomes demonstrativos fazendo referência no texto? Então veja que tem essa expressão aqui, né? Refers to, the. Então isso quer dizer o que? Refere-se a. Então o que ele quer? Ele quer saber o que essa partícula aqui desse, esse pronome demonstrativo desse, se refere. Então você já vê que ele está inclusive em destaque aqui na nossa frase. Aí qual é o primeiro passo ali de acordo com a mecânica? Você vai para as alternativas. Então você vai procurar esses termos aqui, ó, no texto. É isso que você vai fazer, você vai destacar esses termos aqui que estão nas alternativas. Michael, precisa estar necessariamente igual? Não. Possa ser que traga apenas a ideia. Então, a ideia é você trazer isso. Aí você começa com o trecho que está realmente mais visível aí para você. Você vai começando a destacar. Então, size of the forest fragment necessary to save native species. Então, aqui, utilization of many valuable native species. A gente tem nesse native species aqui, of animals and plants from extinction. Então tá aqui, essa mesma palavra, ela tá aqui e tá aqui também, né? Então você pode começar pelas palavras, né? Caso você tenha dificuldade de encontrar mesmo a frase. Native species, aqui, native species. Ok. O que mais aí que a gente tem? A gente tem native species aqui também. E size tá aqui, ó. Size também tá aqui, certo?
of the forest needed. Of the forest também tá aqui, ó. Of forest, tá vendo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto. Então, você já viu essas palavras, ok? Então, veja. De acordo com o que você grifou, qual, digamos assim, é a alternativa que mais tem grifos, né? Mais tem destaques? Você vê que é esse termo aqui, tá vendo? Esse termo todo aqui, ele está captando essa ideia que eu preciso encontrar aqui nas minhas alternativas para poder conseguir fazer essa questão. Entendendo isso, a gente vê aparentemente aqui, né, em relação aos grifos, a letra C aparentemente é a que mais tem grifos aí, mas você vai confirmar através do sentido, certo? E você vê inclusive que é o termo que normalmente antecede o pronome demonstrativo, porque é isso que está aqui na dinâmica, né? Na mecânica, perdão. Então, você vai para as alternativas, encontra o pronome no texto, que já foi encontrado, a gente destacou aqui, tá vendo? E o próprio questão destacou. Localizar cada um dos trechos, antes e depois, utilizar palavras-chave que estão nas alternativas e estão também no texto, nós já fizemos, e ver o sentido ao qual o pronome se refere. O termo de referência normalmente está mais próximo do pronome e antecede o pronome também, viu? O termo de referência normalmente está mais próximo do pronome e está mais próximo e o antecede. Esse U aqui está fazendo referência ao pronome, né? E o antecede. Pronto, então essa palavra mínimo aqui quer dizer o mínimo. Então, size é tamanho, né? Mínimo do tamanho da floresta, fragmento mínimo do tamanho da floresta, necessário. Necessário tem a ver com essa palavra aqui, needed também, para salvar as espécies nativas de animais e plantas da extinção. Wildlife Reserves tem a ver com esse conceito aqui, ó, Animals and Plants from Extinction. Então, wildlife é vida selvagem. As reservas de vida selvagem. Então tem a ver com a letra C mesmo. Então a letra C é a que mais se encaixa. Aqui na letra B, o que ele fala? Necessidade de urgentemente salvar pássaros. Veja que o termo aqui não faz referência só a pássaros, faz referências a animais e plantas. Utilização de muitas espécies nativas valiosas, não. Aqui, na verdade, não é uma utilização de espécies nativas valiosas, mas determinar o mínimo do tamanho do fragmento de floresta necessário para salvar as espécies nativas. Aqui, destruição de de milhares de espécies nativas. Não, o texto não está fazendo referência a uma destruição, mas a uma preservação. Aqui a D fala sobre destruição. De fato é a nossa resposta, ok? Beleza. Vamos entender isso melhor também com outra questão, com a questão 6. Então, mais uma vez, pausa aí, tenta fazer essa questão. Tentou? Beleza. Então, qual é o primeiro passo? De acordo lá com a nossa mecânica, ir para as alternativas, elas estão aqui, ok? Então, você vai dar uma olhada nas alternativas e aí você vai encontrar o pronome no texto. O segundo passo. Então, onde é que está esse pronome no texto? Aqui, ó, desse. Você vê que tem muito texto aqui, né? Então, a ideia é procurar mesmo. Se tivesse mais de um des aqui, nesse texto, ele destacaria qual era o des que ele quer aqui na pergunta, ok? Beleza, então a gente agora, das alternativas, a gente procura o que está nas alternativas no texto. Então, Research in Molecular Biology. Então, pega alguma palavra-chave aqui, né? Sei lá, Molecular Biology. Vamos ver se tem essa palavra aqui. Ou veja outro termo também, algo que seja mais fácil de você
identificar. Pronto, eu já identifiquei aqui mais facilmente Medical Scientists. Então, tá aqui. Molecular Biology, aqui, achei. Tá aqui. Então tá aqui, já achei esse daqui também. Study of Basic Mechanisms of Life. Aqui. Basic Mechanisms of Life. Achei. Study of Disease and Death. Disease and Death. Tá aqui. Gradual and Unforeseen Effect. Unforeseen Effect tá aqui. Então veja que nesse tipo de questão já dificultou um pouco, porque todas têm nas alternativas. Ou facilitou, não sei qual é a sua visão, mas você, pela dica que a gente traz aqui, né, a última, o termo de referência normalmente está mais próximo do pronome antecede, a gente iria já supor, no caso, que seria esse termo aqui, ok? Só que a gente precisa ler para poder confirmar, para ver se é esse termo mesmo. Okay? Então seria, no caso, a letra E, só pela mecânica, mas a gente tem que traduzir ao máximo para poder captar, porque numa questão como essa aqui estão todos anteriores ao pronome demonstrativo, só que o mais próximo é esse. Então vamos lá. Então eu preciso ler tudo que vem antes, para poder ver se o que faz a referência aqui. The Rise of Molecular Biology, então, assim, é uma baixa probabilidade, viu, que o D se refira a esse termo aqui, porque está muito distante, mas vamos analisar. Então, a ascensão da biologia molecular desde os anos 50 tem tido um crescimento gradual e considerável. Unforeseen Effect. O que isso quer dizer? Unforeseen Effect. Vamos ver aqui o que significa. Efeito imprevisto. Então, continuando aqui, of turning the eyes of medical science, de virar os olhos dos cientistas médicos increasingly, de forma gradativamente, né? Increasingly, através dos mecanismos básicos da vida, rather than disease and death, ao invés de doenças e morte. Então, of course, this has always been the orientation of non-medical biologists. Então, é claro que essa tem sido a orientação de todos os biologistas não médicos. Studying growth, que é estudos de crescimento, reprodução, nutrição ou de qualquer outras características compartilhadas por todos os seres vivos, as coisas vivas, na verdade. Ok, então no caso, a ideia aqui, o foco é o estudo do que? Dos mecanismos básicos de vida, ao invés, né, ao invés de morte e doença, entende? Então a letra D é o que melhor se encaixa aí na nossa resposta, por conta da tradução e por conta desse rather than aqui. Então, esse rather than tem esse sentido de transmitir aí essa diferenciação, né? Essa comparação, através, aqui na tradução, né? Através dos mecanismos básicos de vida, ao invés de doença e morte. Então você vê que o DES aqui faz referência, assim, ao meu ver, a esses mecanismos básicos de vida. Então a gente vai confirmar isso agora aqui no gabarito, né? Vamos ver. Questão 16, letra C. Questão 6. Não é 16 não. Questão 6, letra D. Então, questão 6, letra D. É isso mesmo. Ok? Então, veja que foi uma chance muito boa, né, de se acertar entre ou essa, porque são os dois mais próximos do desse. Então, veja que a nossa mecânica, ela tem essa mecânica aqui, né, ela tem uma precisão boa. Por quê? Porque são termos que estão realmente bem próximos do desse.
Então, se você só se guiasse por essa mecânica, você ficaria com essas duas alternativas aí, né? As duas mais próximas, com uma porcentagem de chance maior de você acertar. Ou, assim, chutando, né, entre aspas, você colocaria a E, que é a mais próxima, ou a D de dado, que é a segunda mais próxima. Percebe? Então, a ideia é essa, de você captar aí essa mecânica através desse estudo. Tranquilo. Então, continuando aqui, essa questão das referências no texto, as referências no texto não são unicamente feitas através dos pronomes demonstrativos. Então, elas podem acontecer também através do it, que é esse pronome aqui que a gente estudou, um pronome sujeito, que faz referência a uma coisa, referência a seres inanimados, até frases que não tem sujeito também o it aparece, ok? Então, a ideia é realmente você seguir também uma mecânica bastante parecida, certo? Então, a gente vai seguir essa mecânica também que tem muita similaridade com essa que a gente acabou de ver, ok? Então, aqui traz mais detalhes ainda. Eu acredito que você tenha estudado também esse conteúdo. Beleza. Então, vamos lá. A questão é essa daqui, ó, questão 9. Vou até, inclusive, desmarcar ela para a gente poder focar melhor no estudo dela e destacar aqui. Então, pausa o vídeo aí e tenta fazer, já que é algo parecido, né? Tentou? Ok, então vamos lá. Primeiro de tudo, destacar, ir para as alternativas, né? E destacar também o pronome no texto. Aqui, o interessante é que já está em destaque, né? Está em capital word, ou está em caixa alta, e ele traz inclusive o termo aqui, ó, o trecho, perdão, do texto que esse it está inserido. Aí é interessante a gente procurar esse trecho, ele está aqui, ó, tá vendo? Na segunda linha para a terceira, então o it está aqui e muito provavelmente a ideia, no caso a resposta, vai estar antes e não depois, porque é uma referência no texto, ok? Então vamos lá, vamos destacar aí os termos. Laundrette está aqui, bem próximo, tá vendo? Laundry não aparece. Sock está aqui, um pouco mais distante. Machine não aparece. Smile aparece. O Smile está depois. Machine, eu estou vendo se estavam antes, mas vamos ver se tem depois. Tem, está bem depois. Então, só pela dica, pela mecânica, então vou ver aqui a mecânica com você, ir para as alternativas, encontrar o pronome no texto, localizar cada um dos trechos antes e depois, utilizar as palavras-chave que estão nas alternativas e estão também no texto, algo que nós já fizemos, ver o sentido ao qual o pronome se refere. O termo de referência normalmente está mais próximo do pronome, então no caso seria a letra C, se a gente colocasse realmente aí, seguindo a mecânica, ficar atento à concordância de gênero e número. O que é isso? Essa palavra que está em destaque e está mais próxima do pronome concorda com ele em relação ao gênero, ou seja, masculino, a palavra é masculina, o pronome é masculino. E número a concordância de número se a palavra está no singular, então o pronome tem que estar no singular. Nesse caso aqui, né, a gente sabe que o it ele serve para os dois gêneros, tanto ele quanto ela. E o it é um pronome singular. Laundrette está aparentemente no singular, certo? Então a única concordância que a gente tem que se atentar é a concordância de número. De gênero não, porque vale tanto para um quanto o outro. Nas outras questões, isso também é interessante a gente destacar, né? O this aqui é uma palavra singular. E o termo a qual ele se refere, Study of Basic Mechanisms of Life, que é estudo dos mecanismos básicos de vida, está também no singular, né? O estudo. Então concorda. Aqui também concorda com a nossa resposta. Tamanho necessário para a floresta, aliás, tamanho necessário da floresta para as reservas selvagens de vida.
Então, this é singular, está se referindo a esse tamanho da floresta e pá. A nossa resposta. Ok? Só destacando aí também essa questão da concordância que você precisa estar atento. Ok? Então, se fosse por essa, só pela mecânica, a nossa resposta seria a letra C. Vamos conferir? Aí depois a gente traduz aqui só para poder focar. Eu não estou traduzindo tanto porque quando eu resolvi a primeira vez a gente já traduziu para a gente ganhar um pouco mais de tempo em relação à revisão, porque são muitos conteúdos, né? Ok. Questão, deixa eu só ver lá a questão. É a questão 9, se não me engano. É a questão 9. Ok, questão 9 de pronomes. Opa, letra B. Vamos ver aí o que foi que aconteceu. Então, possa ter sido a questão do sentido. Então, a gente vai ver sobre a questão do sentido para ver se faz sentido. Ó, ele faz referência a soca. Então, vamos lá. Veja, né, que também é um termo que está próximo e antecede. Então, a mecânica está precisa. Então, não ficou perdida não aí. Você teria, no caso, 50% de chance de acertar essa questão. Ou entre a letra C ou a letra B. Por quê? Porque são os dois termos que antecedem e que estão mais próximos do pronome. Bem parecido com o que a gente viu aqui, né? Na questão 6. A gente ficou em dúvida entre essas duas porque eram as duas que antecediam o pronome demonstrativo, né? No sentido mais próximo. Ok, aqui, né? A parte de disease e a parte do mechanisms of life. É a nossa resposta. Tranquilo, então, vamos lá. Quando Sally encontrou a meia do homem, stripped, o que é stripped? Stripped, eu acredito que é enrolada, listrada. Stripped é listrada. Ok, mas, mesmo que não soubesse, meia só que é meia. É uma só, não está no plural. Se tivesse socks, seria com S no final, seria no plural. E aí já realmente a gente teria certeza que não é a letra B, mas como está no singular, veja, né, você precisa ter uma atenção maior porque de fato o it é no singular. Uma meia listrada, curled quer dizer enrolada, among, entre as roupas dela, no laundrette. Laundrette deve ser um espaço onde tem as máquinas de lavar. Lá nos Estados Unidos é bem comum esses espaços, são espaços comuns. Ela retornou, no caso ela devolveu, return, aqui tem esse sentido de devolver quem? Ele, no caso ela, está se referindo a ela, que é o que? A meia. Então veja, está concordando em gênero, em número, então, e está antecedendo também, então faz sentido. To the tall, dark young man, para o homem jovem e dark nesse sentido é moreno, né? Com um sorriso envergonhado. Shy aqui é envergonhado. Smile é sorriso. Pronto, então de fato aqui a letra B faz sentido sim. E é isso. Fizemos a questão aqui, interessante, né? Prestar atenção a essa questão da mecânica, porque ela de fato funcionou entre as nossas duas respostas. Ok? Então veja que esse assunto, ele é um assunto que acontece bastante. Ele tem bastante nas provas, questão de referência no texto, né? E aí você pode praticar um pouco isso e questão assim de aqui na 14, por exemplo, né? Quando você não tem o it, você pode ter outros pronomes também, né? Como o they. O they é o pronome eles, a gente já conhece, eles ou elas. E aí, vamos lá para essa questão, a questão 14. Questão 14, então vou desmarcar ela aqui para a gente poder fazer. Na questão 14, o they já está em destaque, ele facilitou sua vida. E aí já vem o refers to, então refere-se a. Aí você vai para as alternativas, procurar esses nomes aqui. Questionnaire está aqui, bem distante. Birth dates está depois. Woman, plural de woman, que é mulher. Aqui é mulheres. Aqui, ó, tá aqui. Results tá depois.
Men tá pra cá. Ok. Tranquilo. Então aí, se fosse pela regra, no caso, seria referente a qual? Das palavras. Ou essa, ou essa, ou essa, né? Que são as três que antecedem. Ok? Todas estão concordando em números? Sim. Todos estão no plural. Questionnaires está no plural, ou S no final aqui, ó. Woman e men são plurais irregulares e estão na forma plural, né? O singular, os dois são com A, ao invés desse E aqui. Pronto. Então, agora sim, pense comigo. They aqui. Vamos ver se faz referência ou a mulher ou a homem. Então, a gente precisa traduzir, né? Mas, de qualquer forma, seria uma dessas três respostas. Ou a letra B, ou a letra C, ou a letra E. Ok? Então, vamos até ver isso lá. No gabarito logo. Questão 16, letra C. É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. É 16 que a gente está fazendo? Não, não é 16. Qual é a questão que nós estamos fazendo? Eu acabei me perdendo aqui. 14. Ok, questão 14. 14, Michael. Vamos lá. Acontece, viu, gente? É ao vivo aqui o negócio. Questão 14, letra C. Ok. Questão 14, letra C. Veja, foi uma das nossas opções que a gente considerou. É um termo que antecede, tá vendo? Agora pense comigo. Se fosse em referência a mulher ou a homem, como os dois estão sendo colocados aqui, aparentemente parece uma pesquisa, né? Se o they se referindo a mulher, estaria excluindo os homens. Se referisse aos homens, estaria excluindo as mulheres. A não ser que o sentido trouxesse isso, mas vamos conferir pelo sentido, né? Questionários, personality questionnaires, então questionários pessoais, foram mandados para mais de 2.000 homens e mulheres. Então veja que é um público dos dois gêneros, sem uma seleção prévia. Quando eles foram devolvidos, nesse caso, então veja, quem foi devolvido, os homens e as mulheres, entende, não faz muito sentido. Faz sentido o quê? Eles, referindo-se a quem? Aos questionários, entende? Então, realmente, a letra C é o que melhor cabe aí, ok? Referente aos substantivos contáveis e incontáveis, ok? Então, esse assunto, ele já é o próximo assunto aqui da nossa lista de revisão, ele acaba englobando outros assuntos, certo? Ele é necessário, por quê? Porque ele está ligado com as questões ligadas a pronomes indefinidos, ok? Então, quando você trata a respeito de pronomes indefinidos, você vai ter aquela listinha lá que foi passada quando realmente a gente viu o assunto de pronomes. E aí, ligado a isso, tem os pronomes contáveis e incontáveis, tem os quantificadores também. E esse assunto na sua apostila de exercícios está na página 33, ok? Então a gente vai fazer uma revisão aqui rapidamente a respeito desse assunto para poder conseguir fazer bem aí essas questões. Ok? Então, substantivos contáveis e incontáveis. Contáveis é porque eles têm a variação de número, tanto no singular quanto no plural. E incontáveis não possuem forma plural, né? Então, por exemplo, aqui o exemplo é luggage. Luggage quer dizer bagagem, e bagagem não é contável. Agora, se você diz um pedaço, aqui no caso, um pedaço de bagagem, piece of luggage, 3 pieces of luggage, aqui os pieces, que são os pedaços, aí você consegue contar. É estranho, né, dizer que bagagem é algo que não é contável, mas de fato não é. Para o inglês, ok? Substantivos contáveis, então a gente entra aí um pouquinho no assunto também de plural, né, porque você consegue contar, então se passou de um, você já entra no plural. Então veja que é um assunto que depende do outro.
E incontáveis, temos exemplos aqui, né? Como eletricidade, arroz, água. E tem uma lista aqui de substantivos incontáveis, mas eu não quero que você tente decorar, mas que você assimile, que você consiga entender por que eles são incontáveis, certo? Esse é o segredo. Por exemplo, ideias abstratas, como conselho, diversão, ajuda, informação, orgulho. Veja que, de fato, isso aqui tem mais um sentido de ser algo incontável. Eles são ideias abstratas, então você pode usar os quantificadores para poder quantificar esses substantivos, certo? Mas eles mesmos em si só têm a forma singular. Então já é uma boa abordagem para você conseguir se lembrar de alguns deles, né? Ideias abstratas, ajuda também, né? É uma ideia abstrata que foi falada aí. Bebida também. Aí entra a dica, né? Tudo aquilo que pode ser medido por litros ou quilos, normalmente, são substantivos incontáveis. Então, coffee, juice, tea, water, outras bebidas também. Aí você consegue quantificar usando, por exemplo, termos como copo, que pode ser cup, que entra no sentido de xícara, né? Glass, que tem o sentido de copo mesmo, perdão, aí uma é xícara e outra é copo. Jar é jarra, liter é litro, e some entra nesse sentido de quantificador também, usado aí para quantificar. Então, 2 cups of coffee, 2 copos de café. O copo é contável, agora a substância café não. Aqui, ó, some, usado para tea, que é chá. Então, veja que could you please give me some tea? Você pode me dar um pouco de chá. Então, a ideia é essa. Comida, quais comidas? São incontáveis. Veja, pão. Eu sei que no português a gente conta pão, mas o americano entende o pão como uma massa mesmo. Então, bread. Então, a massa do pão ela é incontável no entendimento do americano. Manteiga, butter, meat, oil, rice, salt, spaghetti. Então, são todos substantivos incontáveis, ok? Aí tem uma tabelinha aqui que tem figuras, e as figuras ajudam um pouco, né, para você conseguir assimilar o que é contável e o que é incontável. Você vai assimilando isso também conforme você for fazendo as questões. Disciplina também tem a ver com essa ideia de ser incontável. Grammar, poetry, português, vocabulary, então todos são substantivos incontáveis. Substâncias, air, iron, oxygen, então substantivos incontáveis. Ok? E aí a gente tem também o uso dos artigos a e n. São artigos indefinidos e eles só podem ser usados com substantivos contáveis. Por quê? Porque eles trazem essa ideia realmente de uma, uns, umas. Perdão, o I e o N só traz singular. Uma. Né? Então, I have never seen him wearing a jacket. Então, eu nunca vi ele usando uma jaqueta. Então, veja que são usados apenas com flexões de singular dos substantivos contáveis, ok? E aí, o a você usa quando a palavra seguinte ela começa com consoante, é o exemplo aqui de jacket, e quando a palavra começa com vogal, como aqui, ó, apple, aí você usa n, ok? Com os substantivos incontáveis você usa o quê? Você usa normalmente as locuções, que algumas delas, né, inclusive são quantificadores. Algumas eu já apresentei para você. A bit of, a little, a lot of, a pinch of, tem uma pitada de spoonful of, a puddle of, ok? Então tem os exemplos aqui. E os pronomes indefinidos aí sim já entra a listinha que eu falei para vocês. E eles podem fazer a função de substantivo ou de adjetivo, que são aqueles mesmos sentidos quando a gente traz o pronome possessivo, né? Fazendo função de substantivo ou de adjetivo. Quando faz função de adjetivo, ele acompanha o quê? O substantivo. Quando ele faz função de substantivo, a frase gira em torno dele, né?
como é no caso daqui, ó, none of them is mine. Então, nenhum deles é meu. Aqui é separado, viu? Them e is aqui. Ele juntou, mas está errado. Pronto, aí tem a listinha aqui, a gente vai ver um por um rapidamente, só para revisar, certo? Então, eu vou começar com fio a fio, porque aqui, ó, nós já temos a nossa primeira questão. Então, isso acaba meio que já começando aqui, vamos começar do começo, né? Igual fala aí o ditado. Ok. Só localizar aqui o assunto para a gente poder ver, mas qual é a ideia? A ideia é que você entenda que são quantificadores. Então, os quantificadores em si, eles estão inseridos dentro dessa questão dos pronomes indefinidos aqui, ó. Aí, eu vou seguir a sequência que está aqui, certo? De quantificadores, a gente chega no fio, numa fio, little a little. Então, vamos lá. Os quantificadores são o quê? São expressões usadas para indicar a quantidade de objetos. E aí tem o sum, que ele normalmente é usado em frases afirmativas, interrogativas em só algumas colocações, como por exemplo um oferecimento. Só essa exceção. O resto é mais afirmativo. E ele se usa com substantivos o quê? Incontáveis. Ok? Quero que você entenda isso. N é usado em frases negativas e interrogativas. Pode ser usado em afirmativo em apenas uma exceção. Quando tem o sentido de qualquer. Ok? Então, qualquer um, nesse caso, né? Ou nenhum, como no caso aqui da frase. Ok? Nenhum ou qualquer é a única exceção que o N pode ser usado na afirmativa. Na verdade, perdão, aqui é negativa, né? Só no sentido de qualquer, que é essa segunda frase aqui. You can have any video game you like. Essa daqui é, no caso, a exceção que eu acabei de falar. Essa é a exceção para o N e essa daqui são as duas exceções para o sum, para oferecimento. Você pode usar o sum. Ok? E para o N, a exceção é no sentido de qualquer. Ok? Então, e ele pode ser usado em quais situações? Frases negativas e interrogativas. Ok? N. Much, usado para substantivos incontáveis. Então, esse é o foco que eu quero que você entenda, que é substantivos incontáveis. Eu uso much. Aqui no caso milk é leite, né? Um líquido. Então, realmente. How much entra no sentido de quanto. Então, se eu pergunto how much milk do you drink every day, então eu estou perguntando quanto leite você bebe todo dia. Então, how much é uma expressão importante que você precisa ter aí anotado, certo? Sugar açúcar e tem a ver com... e é um substantivo incontável. Pronto, aí tem uma expressãozinha que é very much. O very é usado junto com much aí nessa expressão e é um dos usos do very, que também é um intensificador, né, que a gente chama de intensifier. Por isso que esse assunto aqui é quantifier e intensifier, porque o intensifier vem intensificar. Então, very much, ele tem esse sentido, né, muito. Então, aqui, por exemplo, I love you very much. Eu te amo muito. Very com sentido de muito, então I'm very tired. Então, acompanhado de adjetivo. Very para enfatizar, então we only use the very best ingredients. Então, apenas usamos os melhores ingredientes mesmo. Então, essas são as três situações em que o very é usado. Ele está aqui junto com o much porque eles são acompanhados muito juntos, normalmente, em questões. Many é usado para substantivos contáveis. E aí você tem aqui o significado, né? Muitos, muitas. Então, se é usado para substantivo contável, então, normalmente, com many, né, quer dizer muito, muitas, então esse substantivo vai estar o quê? No plural. Está percebendo? Então, nas situações aqui, eles estão no plural. E how many, assim como how much, que a gente viu aqui, quer dizer quanto, ou quantos, né? Só que é usado para o quê? Para
contável. Então, how many times do you go to school? Eu sei que time, no sentido de tempo, é incontável, mas quando a gente usa aqui times, com esse S no final, ele quer dizer vezes. Ok? Então, é esse o significado de times. Vezes. Ok. Aqui tem uma observação, né? Enough quer dizer suficiente, not enough, insuficiente. Se você quiser anotar, é uma palavra importante também. E aí entra o assunto dessa questão aqui que a gente já vai fazer para poder revisar esse assunto. A few e o tal do a little. Então, a few quer dizer o quê? Um pouco, poucas, né? Aqui no caso. Então, é usado para o quê? É isso que eu quero que você frise. Ó. O a few é usado para contáveis, ok? Eu vejo que ele está aqui, ó, ao sentido que ele traz. Ele traz o sentido de alguns, que também pode ser um sentido que ele traz aí na frase, certo? Mas o que eu quero que você frise é que ele é usado para contáveis. Esse é o primeiro ponto. E o a little é usado para incontáveis, certo? Então, aqui na nossa questão, o que acontece? A gente tem a resposta, né? É a letra C. Então, aqui, ó, a little, veja, water é água. Water é água, então se water é água, e água é um líquido incontável, então a little ele é usado para water. Por quê? Porque é incontável. Veja que faz sentido. Money, que é dinheiro, é incontável também, por isso que aqui eu usei little. Então essas combinações, né? A little, sem o A, é tudo para incontável. E few, esses fewers aqui, essas variações também usado para contável, ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você frise, ok? Aqui na nossa revisão. Então, se tivesse uma tabela aqui, né, para a gente poder inserir esses termozinhos que a gente está revisando, o que a gente tem? A gente tem substantivos contáveis, os quantificadores que são usados para substantivos contáveis e outros que são usados para substantivos incontáveis. Vou colocar aqui em maiúsculo para ficar bonitinho. E aí, quais são os que são usados para substantivos contáveis que a gente viu até agora? A gente viu many, a gente viu a few e as variações. Few, vou botar aqui do lado, viu? Few, fewer, que é essa lá que está na questão. Para substantivos incontáveis, some, any, a gente viu isso, né? Agora há pouco, a gente usa much. Então, vou colocar esse aqui para cá, porque aí aqui e aqui. Pronto. Então, much aqui. Ok? Então, many, much, some, any. O que mais que é substantivo incontável? Que a gente viu aqui. A little e as suas variações. Little e less. Ok? Que aparece aqui, tá vendo? Pronto, então é isso que meio que resume, né, o assunto. Se a gente for vendo mais alguma coisa, a gente vai acrescentando aqui nessa tabelinha. Tá ok? Se você quiser dar pause para fazer essa tabela, é interessante. Só para pontuar bem aí na sua mente. Pronto. Então esse é o primeiro ponto, certo? Esse fewer e esse less são formas comparativas de few e little. Então, como assim, Marco? Comparativa. Aqui tanto um quanto o outro tem esse sentido de menos, né? Porque ele já dá o sentido de pouco. E aí quando você tem comparativo, então você compara, né? Por exemplo, aqui nessa frase, I have fewer friends than my sister. Eu tenho menos amigos que a minha irmã. E aqui é com o uso do fewer, certo? Mas o less, você tem Jane has less talent for sports than her brother. Então veja, ó, quando tem esse comparativo, normalmente, não é em todos os casos, mas você tem esse than aqui, ó. Esse than é esse sentido aqui, ó, que ou do que.
certo? E aqui o less é o sentido do menos. Aqui para incontável, é um comparativo usado para incontável, e o fewer é usado para contável, ok? Então é basicamente isso a diferença de um para o outro. Fewer e less. Se você quiser anotar na tabela, de repente, eles separados aqui, ó, e colocar o significado do lado, eu acredito que seja até melhor. Que aí você consegue colocar mais informações. E consegue ainda colocar pareado, né, aqui. Então, veja. A little, e aqui less. Percebendo? E aí, já já a gente vai ver a diferença desse para esse aqui. Mas esse daqui, o que é? É um comparativo. Comparativo. Assim como esse. Por isso que os dois estão um do lado do outro aí, tá vendo? E o significado é menos. É isso que ele quer dizer. Então, vem acompanhado de than. Normalmente. Certo? Não é em todos os casos não, mas normalmente. Esse than aqui, essa partícula. Ok? Então, isso serve tanto para um quanto para o outro. Mas qual é a diferença? A diferença é que um é usado para contável e o outro é usado para incontável. Ok? Pronto. Então aqui a gente acabou de ver esses comparativos. Pronto, aí qual a diferença desse a fio para o fio sozinho? É isso que a gente vai ver agora. Veja, quando esse fio e quando esse little estão sozinhos, ele remetem ao sentido de muito pouco, ou menos que normal, ou menos do que gostaria, ou insuficiente, certo? Então dá essa conotação negativa, ok? Então você pode até colocar aí é algo realmente insuficiente. Então é pouco, mas é pouco realmente insuficiente. Então nesse caso aqui, ó, dessa questão, a resposta, ó, little money, tem essa referência, esse sentido. I have very little money. Ele ainda colocou um intensificador aqui, ó, very little money. Então, very little money quer dizer realmente algo insuficiente. Olha, ele ainda continua aqui confirmando isso, ó, I need more. Eu preciso de mais. Por isso que nessa opção aqui, ó, na 2, você não vai colocar little, mas little, ok? Little é essa opção aqui da 2. Ok? Então é algo insuficiente. Agora, quando você coloca aqui a few e a little, já é algo que suficiente. Então, é um pouco, mas já é o suficiente, entende? Por exemplo, aqui na primeira, ó, could you give me a little water? Aí a pessoa responde, I'm so thirsty. Então, a pessoa está respondendo aqui que ela está muito, ela botou até aqui o so, muito, com muita sede. Estou com muita sede. Estou muito sedento. Então, esse a little aqui está realmente sendo algo suficiente. Então, precisa realmente... Não é igual aquelas pessoas que você pede um pouquinho de água, ela só coloca realmente um pouquinho, né? Não, esse um pouco de água que você fala tem esse sentido de, poxa, me dê uma água suficiente que mate minha sede, entende? Então é bem por aí. Ok. Eu vou colocar esse som e esse N aqui. Aliás, pode deixar aqui nas duas partes diferentes, né? Você pode até colocar aqui do lado uma anotação, né? Usado na afirmativa e aqui, lembrando que tem as exceções, né? E aqui a negativa e interrogativa. Ok? Beleza. Aqui acompanha um substantivo no plural. E aqui o much acompanha um substantivo no singular, porque é um substantivo incontável, né? O substantivo incontável normalmente fica no singular. Ok, então
entendendo isso, a gente já revisou boa parte aqui dos quantifiers. E já dá inclusive para poder fazer as questões. Veja que é um assunto bem completo, né? Ele traz muitas questões, muito assunto, e realmente é um assunto assim que dá para explorar bastante. Aqui, ó, na questão que a gente falou, vamos ver aqui o porquê que foi essa resposta. A questão 5, a letra C. Veja, a gente já explicou o water, até pelo sentido, né? Vai ser a little, porque a pessoa quer um pouco de água, mas o suficiente, e o water é um substantivo incontável. Pronto, então já foi a explicação aqui dessa primeira. Da segunda também eu já expliquei. A terceira, por que é fewer? Olha o then aqui, tá vendo? O then que a gente falou. Tá aqui, inclusive no quadrinho. Pegar esse quadro porque ele vai ajudar bastante. Then aqui, ó, tá vendo? Comparativo, gente. Então se é comparativo, fewer. E friends é uma palavra que está no plural, veja que tem um S, é um substantivo contável. One friend, two friends, um amigo, dois amigos. Então, quem tem menos amigos que o John? Nobody, I think. Ninguém, eu penso. Então é isso que está dizendo aqui essa frase. A quarta, veja, few por quê? Porque people é um substantivo que está, mesmo não tendo S, está no plural. People é pessoas. Então, por que eu sei que é pessoas? Até pelo contexto. Normalmente, gente, people, pelos contextos, nas sentenças em geral, vai fazer referência a pessoas, certo? Only, few people, e ainda trouxe o only, ó, que only quer dizer somente. Few people came to the party yesterday. Então, it was boring. Então, aqui que ele está dizendo, somente poucas pessoas vieram para a festa ontem. Então, realmente, foi pouco e foi insuficiente mesmo. Por isso que está, ó, few, ok? Aqui time, um substantivo incontável, não tem o then, mas o uso aqui é less mesmo, um comparativo. Por quê? I have less time to stay with my family nowadays. Ele está comparando mesmo. Eu tenho menos tempo para ficar com minha família atualmente. É isso que a pessoa aqui dessa frase está dizendo. Ok? Então, less é incontável, é usado para incontável, por quê? Porque time é tempo, é incontável. Então, por isso que a resposta aqui é a letra C, ok? Então, nossa questão está feita. Revisada aí os principais, né? Little a little, few a few. Pronto. E aí, ó, aqui só para reforçar, nessa 7, ó, por que a resposta é a letra B de bola? Porque shoes é sapatos e está no plural, inclusive o verbo to be indica que está no plural mesmo. O are é usado para usado para plural, né? Então eu vou usar pela minha expressão, a expressão que você aprendeu, né? How much ou how many? How many, porque shoes é um substantivo contável e é plural, tá vendo? Então por isso que a expressão aqui é quantos. Quantos sapatos are there? Existem no shop windows, que são nas janelas do shopping. Então, how many? Ok? Não faz sentido ser as outras opções, não. Essa é, de fato, uma expressão, quando vem esse how aqui, aí você, logo de cara, se tem nas alternativas de much many, pode ser, muito provavelmente, uma delas. Ok? E principalmente em perguntas. Ok, beleza. Pronto, aqui ó, já envolve a questão de você entender much e many também, só que aqui vai ser much, por quê? Porque noise quer dizer barulho, ok? Então, a ideia aqui, e veja, não está com a ideia de comparativo para ser less, few é usado para incontável, então está eliminada essa possibilidade. Aqui ele ainda bota o intensificador mesmo, né? So, para dizer que é muito mesmo, muito o que? So much, normalmente é uma expressão bem usada, so much. Noise, many é usado para contável, e aqui o noise é barulho, né? É um substantivo incontável. Tranquilo?
Beleza, então por isso que aqui é a letra A. Então veja que a gente revisou cada um dos quantifiers e aqui também tem uma questão bem completa, se você puder parar um pouco para poder tentar fazer ela. Aqui já está dada a resposta, mas para um pouco e tenta fazer ela. É interessante você tentar fazer essa questão 22 só para revisar, ok? Entender aí como é qual é o que você usa dentro do assunto que a gente acabou de ver. E aí só para finalizar a revisão de hoje, a gente vai finalizar aqui com o assunto de quantifiers mesmo, tá? Porque ele é realmente um pouco mais denso. E aí a revisão ela termina com o último assunto, que são os pronomes relativos e interrogativos na próxima aula. E eu acredito que ainda vai sobrar um pouco aqui, viu? Para poder terminar dos pronomes indefinidos. Mas vamos lá. A lot of é um quantificador usado para descrever quantidades grandes, mas não especificadas. E aí tem alguns sinônimos também. A great deal of, a large number of, several. Então a gente pode ver isso aqui nas perguntas, né? Lá nas questões também. Se você tiver alguma dúvida, você pode voltar lá na aula e dar uma olhada nessas questões. More pode ser usado tanto para contável quanto para incontável. E é um comparativo de superioridade. O most, que ele apareceu na última questão aqui que a gente viu, nessa questão aqui que eu fiz, ó, olha ele aqui, ó, most. Ele é um superlativo, acredito eu, deixa eu só confirmar isso aqui. É um superlativo, é usado para indicar o mais, no sentido de maior de todos. Então, tá aí a frase, ó, the most beautiful car is here. O carro mais bonito está aqui. Enquanto que nessa frase aqui, ó, my car is more beautiful than yours, a comparação é feita de um para o outro. O meu carro é mais bonito que o seu. Então aqui é um comparativo de superioridade e aqui é um superlativo. E o superlativo você compara o objeto com o todo. Ok? Pronto. Revisando aqui também sobre o one. O one ele é um numeral. Ele pode ser usado como numeral. Então, nesse exemplo de frase aqui você vê, né, esse tipo de uso, numeral cardinal, uma pessoa. Aqui, como pronome indefinido, por exemplo, nessa frase, né, ele tem sentido de qualquer pessoa, cada pessoa. Então, one must eat and sleep to live. Então, qualquer pessoa deve comer e dormir para viver. One aqui como pronome substantivo. Então, ele faz função de substantivo. You should buy one. Você deveria comprar uma. Uma o quê? Câmera, que está aqui referente na frase. Né? Você tem câmera? Não. Você deveria comprar uma. Aí esse uma aqui é esse one com função de substantivo, substituindo ou fazendo uma referência a algo que foi dito anteriormente. A gente já viu isso quando estava estudando pronomes possessivos substantivos. Na verdade, um exemplo foi até de uma frase que eu fiz aqui, ó, no pronomes possessivos substantivos. Tá ok? Então aqui já assim, aí tem a diferença, né? Sobre você usar pronome, um artigo indefinido ou one como numeral. Então, o one como numeral ele vai expressar a quantidade mesmo. Então, quantas bicicletas você quer? I want one bike. Então, se refere à quantidade. Então, por isso que o one aqui é colocado. Agora, se alguém pergunta qual presente você quer de aniversário, I want a bike. Você só se refere à resposta do o que, entende? Então é um artigo indefinido. Veja que é diferente, ok? Beleza. Beleza, então eu acredito que basicamente é isso mesmo no sentido de quantificadores. E quando a gente tem aí os pronomes indefinidos, aí a gente tem mais explicações, né, em relação a eles e em relação a outros assuntos também, certo? Então vai ficar para a próxima aula a conclusão aqui dos pronomes indefinidos e a gente para aqui, ó, nesse assunto da explicação do restante que tem aqui, certo? Either, neither, both. Aí a gente explica a respeito deles na próxima aula, tá ok? Espero que você tenha tido uma ótima aula, tenha revisado esses assuntos, entendido, esclarecido melhor. E o teacher deseja ótimos estudos para você, viu? Grande abraço, anote suas dúvidas para a nossa aula de dúvida. Valeu!